Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Prosa, o nosso podcast com aquela pegada de uai! Aqui na nossa nova casinha no The House. Hoje nós estamos recebendo a Regina, uma amiga, parceira, que veio diretamente lá de São Paulo, importada hoje. Passou por altas turbulências. Muitas! Mas vencemos, estamos aqui. A Regina, ela é a CEO e fundadora da Capital Social, que é uma contabilidade muito famosa lá em São Paulo. E é uma honra te ter aqui, Rê. Que bom que deu certo. Que bom. Conseguimos fazer esse agendamento. Você conseguiu chegar sã e salva. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bom papo aqui hoje, desmistificar o que é a contabilidade, que para muitos ainda é um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Muito bem-vinda, Rê. Graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que daria um podcast para contar qual foi esse rolê de São Paulo para Minas, hein? Mas estamos muito felizes aí com a sua vinda aqui, tá? É uma honra para a gente. Obrigada assim, pela oportunidade. Acho que é sempre muito bom compartilhar conhecimento, conversar com pessoas legais. E passar umas aventuras também, né? Senão não é a Regina. Sempre. Ô, gente, nós vamos gravar um outro só para ela contar as peripécias dela. Porque não Todo é a dia primeira me vez conta que ela uma vem a diferente. Minas, né? E todas as vezes tem uma história para contar. É isso. Rê, vamos começar falando qual que é a importância da contabilidade, por que as empresas precisam dela. E aí a gente pode aprofundar um pouco mais, não só as empresas, grande porte, porque quando a gente fala empresas, né, parece que só as empresas de grande porte precisam de contabilidade, mas a gente sabe que os microempreendedores também, enfim, os profissionais liberais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da contabilidade para esses profissionais de forma geral aí. Exatamente. Okay. Bom, a contabilidade, primeira coisa, né? Eu sempre gosto de falar isso, que contabilidade é contar a história da empresa ou da pessoa através dos números. Então, Gostei da definição. Quando a gente olha, né, para os números da pessoa, registrada através da contabilidade, a gente consegue entender um pouco dessa história ou trajetória que ela passou. Então, assim, muitos pensam que a contabilidade é só para gerar imposto, pagar guia, entregar obrigações. E eu sempre falo, não, a gente também faz isso, né? Essa é uma atividade acessória. Mas, de verdade, o nosso papel é mostrar aonde está a receita, aonde estão as despesas e quais são as possibilidades de redução para que o empreendedor ou o profissional liberal tenha mais lucro e mais resultado dentro do seu negócio. Show de bola. E ainda, né, falando do papel da contabilidade, a gente tem muito contato, né? E eu com contabilidades principalmente, por causa da questão do braço de tecnologia que eu tenho dentro da empresa hoje. Então, eu preciso das contabilidades, né? Trabalho muito próximo a elas e somos parceiras, inclusive, né? Mas eu acho que é um desconhecimento das pessoas de que a contabilidade atua em diversas áreas, né? Quando a gente fala de contabilidade, como você citou, parece que é só para gerar guia e pagar impostos, né? Ser quase um ajudante ali do governo para tirar dinheiro do empresário. Mas existem diversas áreas dentro da contabilidade que atuam em diversos pontos dentro da empresa, como suporte, como apoio. Eu queria que você falasse dessas áreas também, para que as pessoas conheçam mesmo a contabilidade como um todo. Então, a gente fala que a contabilidade ela é dividida em alguns setores, né? A que é mais conhecida pelos empreendedores é a parte fiscal. A parte fiscal. Então, assim, tem a parte fiscal, sim, de apurar os impostos, de gerar guia, entregar as obrigações. Mas, dentro do próprio fiscal, tem a área de planejamento tributário e estudo tributário, né? Porque ali, nesse momento, olhando como contador, ele tem a possibilidade de reduzir os seus custos através de um bom estudo e planejamento fiscal. Dentro de um processo contábil, também tem a área trabalhista, que é o departamento pessoal, onde apura a questão do salário, benefícios, né, descontos na folha. Mas não é só isso, tem um acompanhamento com o sindicato para saber quais as regras sindicais, quais são as obrigações que o sindicato exige. Que isso vai variar muito também, né? Varia por ramo de empresa, por segmento, entre outras coisas. Dentro da contabilidade também tem uma questão, né, da área societária, que aí é regularização da empresa, regime tributário, que atividade pode fazer, registrar isso na prefeitura.
dependendo exatamente da atividade que o empreendedor vai executar, ele saber quais os tributos que ele tem, tanto na esfera federal, mas também na municipal e estadual, se for comércio. O contador, por essência, né, ele é o consultor ou assessor mais próximo do empresário. Então, dentro da formação da contabilidade, também ele pode fazer um trabalho de auditoria, de perícia, pode fazer um trabalho jurídico, não, porque a gente não tem formação e não temos autorização para atuar nisso, né? A gente pode ir até aquilo que a gente fala, né, que é a esfera administrativa. Uhum, sim. Né? Mas a parte jurídica, efetivamente, tem que ser com um advogado, uma atribuição legal dele. Mas o advogado tem que trabalhar. Quando a gente fala de empresa, né, é importante que esse advogado também esteja muito próximo do contador, para que haja sinergia no processo de defesa que o contador, que o advogado vai fazer. Precisam né? falar a mesma língua, né? Precisam falar a mesma língua, porque aí, quando está entrando no jurídico, a grande defesa é do empresário. Né? E o contador também tem interesse que seu cliente seja bem defendido. Então, é importante essas duas áreas trabalharem juntas. E, além de olhar para a empresa, né, o contador ele faz o registro da empresa através dos números para poder apurar os resultados da empresa, a distribuição do lucro entre os sócios. E tem uma outra área que o contador atua, que muitas das vezes é pouco conhecida, são nas pessoas físicas, que todo mundo pensa na declaração anual de imposto de renda, mas as pessoas que fazem investimentos, as pessoas que trabalham de forma autônoma, são todos empregadores domésticos, são todas as pessoas que também precisam de um trabalho de um contador que tenha conhecimento profundo sobre isso, para que cumpra as obrigações, em especial as pessoas físicas que trabalham com investimento ou têm dinheiro no exterior, trabalham com criptomoedas. Então, são todas as áreas que o contador trabalha e pode atuar. Sempre tem um que ter mais conhecimento numa área do que na outra, né? Mas são áreas específicas de um contador, na maioria das vezes. Extremamente abrangente, né? Muito abrangente. Porque, assim, por isso eu falo assim, as pessoas têm uma visão que a contabilidade me gera uma guia. E não. Exatamente. É visto assim, né? Só isso e pronto. É o meu mal necessário, né? Não, o contador não é o mal necessário. É o bem necessário. É um bem necessário e obrigatório. Então, se as pessoas olhassem efetivamente para um contador como um parceiro, os advogados que me perdoem, né? Precisaria muito menos de advogado. Porque ele estaria já respaldado com vários temas dentro do administrativo regular. Ele já teria aquela primeira orientação. Então, muitas vezes o empreendedor quer pagar barato para um contador, só que lá na frente ele vai pagar caro para um advogado. Esse barato sai caro depois. Entendeu? Tem contador que cobra barato? Sim. Talvez porque ele é recém-formado, talvez ele não tenha uma abrangência de conhecimento, ou ele é específico num único segmento. Mas, se a gente quer um trabalho, né, se o empreendedor quer, ou a pessoa física quer um trabalho de confiança, de credibilidade, de segurança, né, que tenha um conhecimento multidisciplinar, é melhor que ele tenha um contador que tenha uma proposta diferenciada. Né? E aí ele vai ter o advogado naquelas coisas que a gente diz, né, que são os abusos que o governo faz. Né? Ou o governo ou o sindicato, porque o sindicato também adora fazer abuso de poder. Temos que ficar sempre atentos a tudo, né? Ainda mais aqui, a gente brinca muito, né? A gente comenta sobre isso. Aqui no Brasil, gente, a legislação tributária e fiscal, misericórdia. É difícil ser empresário e empreendedor no Brasil, né, gente? É muito difícil ser empresário e empreendedor e é muito difícil ser contador no Brasil. De forma geral, essa realidade do empreendimento das empresas é realmente muito desafiadora, né? Lidar com um país que tributa tanto, que cobra tanto, que nos tira tanto. Existem muitas regras também, né? Porque, assim, e mudam, assim... Muda todo dia muda. O Brasil é um país grande e tem vários estados. Cada estado tem algumas legislações específicas, tanto na esfera municipal quanto estadual. Por mais que se trabalhe, se discute, existe, sim, uma guerra fiscal entre os estados e entre os municípios,
mesmo que saiu a lei lá complementar 106, que tentou equilibrar a questão dos municípios, mas vira e mexe, existe aí algumas guerrinhas fiscais, porque cada município quer ganhar a sua fatia aí do bolo, porque também o município precisa de recurso para gerir a sua cidade, assim como o Estado. Mas é muito complicado, porque assim, às vezes você tem um cliente num estado, mas ele vai vender para outro, ou ele vai prestar serviço em outro estado. Então, aí você tem que estar atento à legislação do estado que ele está e do município que está, e no estado e no município que ele vai atuar. Inclusive, verdade. se é fora do país. Então, você também tem que conhecer a legislação internacional. Então, assim, é muito gostoso, né? Porque ser contador tem que gostar de sofrer. Ah, mas com certeza. Essa foi boa. O contador vai morrer. morrer e vai direto pro céu. Porque, Ô, gente, RH também vai direto pro céu, gente. RH se bem que vai. depende, vocês gostam de me dar trabalho, não você. Vocês, contadores, de modo geral, tô de olho em vocês, tá? Vocês gostam de me dar trabalho. Tudo é culpa do RH, agora arrumei uma para sofrer junto, gente. Mas, Rê, você falou de... A gente falou muito aqui do pós, né? Já tenho a empresa, a contabilidade vai me ajudar ou cuidar disso. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a contabilidade ajuda na abertura da empresa também, né? Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? A gente também tem uma brincadeira. A contabilidade tem um monte de brincadeiras, né? Que a gente fala, o empreendedor vai abrir um negócio, ele consulta a mãe, consulta o pai, consulta o amigo, consulta o vizinho, pergunta para todo mundo. Consulta o chat GPT. Vai para o Google e ele vai para o contador na hora que ele já tomou a decisão. E aí, muitas vezes, a decisão... Ou quando dá BO, né? E muitas das vezes, quando ele tomou decisão, dependendo do lugar que ele está, não tem condição dele fazer aquilo. Então, ele já está com o BO estabelecido. Então, assim, o contador, ele é uma das partes principais no processo de abertura de empresa. Os advogados também trabalham com abertura de empresa, né? Porque tem a questão da escrita do contrato social, Sim. apesar que o contador tem total expertise para fazer isso, mas alguns empreendedores preferem procurar um advogado. Independente, né, de se ele procura um contador ou um advogado, no final é o contador que vai fazer o registro na junta comercial, no município, no estado, vai enquadrar tributariamente, coisa e tal. Então, a gente fala assim, olha, você vai abrir um negócio, consulte um contador antes, porque a gente precisa saber várias coisas, né? Para quem que ele vai prestar serviço? Né? Ou para quem que ele vai vender? É para o consumidor final? É para revenda? Ele vai fabricar? Né? Vai vender entre estado? É e-commerce? Ele vai importar mercadoria? Não. Então, tudo isso reflete sobre a decisão da abertura do negócio. Além do local que ele vai abrir. Ele pode querer abrir num lugar, chega lá, a prefeitura não autoriza que aquele lugar opere com aquela atividade. Então, ele já alugou o espaço, ele já arrumou o espaço, ele já fez a reforma que ele tinha que fazer naquele local, e aí ele chega assim, olha, eu já fiz meu contrato, você pode registrar? E você fala, então, a prefeitura não autoriza abrir esse negócio nesse local. E aí ele já fez todo um investimento naquela região por conta disso. E no processo da abertura existem algumas regras também, né? Que é o corpo de bombeiro, né? Tem o corpo de bombeira, tem a vigilância sanitária. Então, assim, tem o CADAM, que ninguém fala, né? Que é para poder fazer a publicidade, a placa na frente do local. Então, assim, existe uma série de coisas que o contador tem que atuar junto com o empreendedor nesse processo de abertura para que ele consiga trabalhar da forma mais assertiva possível, né? Dentro das condições. Então, a gente fala assim, consulte o contador, converse com o seu contador, né? Entre tudo que você consulta, também consulte o contador, porque ele vai ser uma peça fundamental na hora que você for fazer o registro dessa empresa. Com certeza. Sim. E, Regina, quais empresas e que tamanho de empresas, né, precisam desse trabalho aí, desse serviço de contabilidade? Todas. Todas. Assim, existe uma mistificação aqui no nosso país, né, que saiu uma legislação que eu sou super a favor dela, que é dos MEIs, né, que o MEI não precisa de contador. Eu ia falar de MEI aqui agora, porque todo mundo está abrindo MEI, né? Mas não esquece essa parte Nesse aí primeiro momento, ele precisa, não precisa? Eu sou super a favor dessa lei. Eu acho que no processo de abertura em si ele não precisa, mas no desenvolver do negócio ele precisa. Né? Então, assim, eu não preciso contratar um contador para abrir minha empresa. Não, realmente não precisa. Você entra na frente do computador, vai lá, aplica o 10 minutos você virou MEI. Você faz, você abre o seu MEI, você está funcionando. Mas aí depois, como eu emito uma nota?
eu estou vendendo alguma coisa, aí eu vou comprar, eu nem sabia que tinha que pagar, um negócio chato de falar, diferencial de alíquota. Aí o cara está trabalhando, chegar na frente, ele está devendo uma coisa que ele nem sabia que Só estava devendo. explica o que é diferencial de alíquota, só para... Por favor. Diferencial de alíquota, quando você você compra um produto em um estado que tem um tipo de tributação. E aí você vai vender para um outro estado que tem outro tipo de tributação. Então, você tem que pagar a diferença. Você respirou Você tem história para contar, né? Você tem que pagar a diferença desse imposto entre a origem da mercadoria e o destino que ela está indo, né? E aí também tem muitas regras, porque você vendeu para um consumidor final ou você vendeu para uma pessoa que vai revender? Liz, desabafa, né? Liz. Não, cara, é assim, chega a beirar o ridículo, né? A gente ter uma federação, um país como o nosso, e ainda ter essa, sei lá, posso usar a palavra picuinhas? Não sei. Sei nem que palavra usar, mas, cara, isso só dificulta a vida do empresário. Sim. E aí eu queria entrar num outro assunto, né, Rê? Escolha uma boa contabilidade para te representar. Sim. Porque, assim, uma boa contabilidade, uma contabilidade séria, vai fazer um estudo de viabilidade para você, vai estudar qual é o melhor regime tributário para a sua operação, para aproveitar impostos, para que você também não tenha problemas futuros, porque se você emite uma nota errada, depois isso dá um mega BO. Já vi empresas tomarem multas milionárias por causa disso, negócios acabarem por causa de tributação errada. Então, enfim, escolha uma boa contabilidade também. E, por favor, né, será que um dia os poderosos aí poderiam facilitar as nossas vidas, né? Talvez. Eu acredito muito, né, do imposto único, mas o único de verdade, porque o Simples Nacional não é nada fácil. O nome é simples, mas, gente, não nada é simples, né? Nada, pelo contrário. Nada no Brasil é simples, nem viver. Assim, eu até falo assim, o simples para o contador é a pior. Sim, porque ele não é simples. Fala que é simples porque para o empreendedor chega uma única guia. Mas para o contador é assim, um tremendo abacaxi. Né? Principalmente se é comércio ou indústria. Gente, como a gente sofre com o Simples Nacional nessa modalidade quando é comércio ou indústria. Mas, voltando para a questão do diferencial de alíquota, o MEI também tem isso. Então, assim, apesar da legislação dizer, olha, o MEI não tem obrigatoriedade de contador, ele não tem mesmo se ele for uma empresa de serviço, faturar dentro daqueles valores, não tem muita complexidade, não vai contratar nenhum funcionário, trabalha dentro da própria casa dele ou prestando serviço nos locais, realmente ele não precisa. Ele vai precisar, talvez, na hora de fazer distribuição de lucro, porque a gente só pode haver distribuição de lucro se houver contabilidade. Se não tem contabilidade, não existe distribuição de lucro. O que existe é salário pro labore, e sendo salário pro labore, tem que pagar imposto de renda. Então, assim, que muitos MEIs não conhecem sobre isso, e hoje, né, mas eu acredito muito que isso vai mudar. A Receita Federal ainda não pega tanto no pé das MEIs, porque muito MEI nem declara imposto de renda. Então, ainda não se pega tanto, porque nesse primeiro momento não é um grande objetivo da Receita Federal. Mas, cada vez mais, né, a tecnologia que a Receita aplica de fiscalização, uma hora vai chegar nos MEIs sobre a questão do imposto de renda. Ou ele tem um grande problema quando ele quer comprar alguma coisa e não consegue comprovar renda. Assim, eu quero comprar um carro. Não, você não tem renda. Tem essa questão ele também. Começa a querer procurar o contador sem documento de suporte, querendo que o contador faz o decore. E aí, assim, um contador sério não faz um decore sem documento. O que é o decore? O decore é uma declaração de renda. Então, assim, é um documento que só o contador pode fazer esse documento. Esse documento, quando o contador ele submete ao Conselho Regional e o contador passa a ser corresponsável sobre aquele valor que ele declarou. Ele declara que o cliente dele faturou tanto X reais no período tal. Isso. Eu vou lá e falo assim, olha,
a Liz teve um rendimento de R$ 20.000 por mês Ah, achei que você ia falar nesse período. 20 milhões. Pô, já ia falar. Tô Chegar lá, recebendo. se Deus quiser. Amém, Jesus. Né? Então, assim, Vamos profetizar vou os lá, 20 milhões. Declaro lá os 20 mil, os 30 mil por mês que a Liz ganhou, beleza. A Liz vai lá, compra a casa dela, feliz, né? Eu submeti essa informação para a Receita, para o meu conselho regional. A Liz pegou esse documento, foi lá e fez a compra dela. Se por algum motivo a Liz não pagar, o contador é corresponsável por essa dívida. Porque ele Nossa, declarou, Porque foi ele que né? atestou a renda. atestou a renda dela. Que responsa. É muita Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E por isso, desculpa até te cortar, por isso que eu falo assim, os recém-formados, né, muitas vezes, ou pessoas, né, que a gente está num país com bastante desemprego nos últimos tempos, que trabalha no escritório de contabilidade, às vezes começa a empreender sozinho e vai fazendo algumas coisas, né, por falta de entendimento do tamanho da responsabilidade que ele carrega. Não é um negócio fácil. A gente é igual uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia num paciente, né? Se eu sou médico, eu posso matar a vida daquele paciente. O contador é a mesma coisa. Ele pode fechar uma empresa. É, É muito muita sério. É responsabilidade. muita responsabilidade. E já pegando um gancho nisso que a gente está falando, você já até trouxe aí, que é um desafio, não deixa de ser um desafio, Rei. Queria que você apontasse mais para a gente um pouco sobre isso, né? O que você encara hoje enquanto contadora que é mais desafiador? Mais desafiador, tirando o cliente, que às vezes não entende o nosso papel. Gente, eu amo os meus clientes, amo de paixão. Assim, eu acredito muito no empreendedorismo, acredito muito na capacidade de desenvolvimento. Meus olhos até brilham, porque eu sempre, né, fui muito encantada com o empreendedorismo. Mas acho que o nosso grande desafio hoje é tecnologia e pessoas com baixa capacidade técnica. E aí acaba, infelizmente, Comprometendo ali o trabalho. comprometendo a credibilidade da profissão. Né? Entendi. E acaba, assim, usar uma palavra até feia, né? Se vendendo, aceitando qualquer valor. Então, assim, hoje a gente encontra contabilidades de R$100 e contabilidades que cobram um salário mínimo. Vamos pegar só uma base assim dessa. Poxa, aí o empreendedor olha e fala, pô, por que eu vou pagar um salário mínimo para um cara se aquele ali faz por R$100 e é o mesmo serviço? Né? A primeira vez, é o mesmo serviço. Esse aqui me entrega uma guia, esse aqui também me entrega uma guia. Tá, mas o quanto esse aqui estudou essa guia? O quanto esse aqui te orientou sobre os possíveis problemas que você poderia ter? Né? Então, a gente acaba... Acho que esse é um grande desafio da valorização do profissional. E aí, eu sempre trago muito que é o próprio profissional que acaba se desvalorizando. Porque ele não assume a responsabilidade. Então, ao passo que os clientes, né, os empreendedores ou as pessoas físicas, barganham valores, mas quem realmente se vende é o próprio profissional. Quando ele acaba... às vezes, cedendo aquela situação. Né? E vai muito mais além também, né? A questão da postura, né? Da comunicação, enfim. Entre outras coisas. Mas o desafio hoje da profissão, que eu particularmente amo, é a tecnologia. Por que a tecnologia? Fiquei curiosa. Para mim, na minha cabeça, era um facilitador. Então, o contador, em geral, né? Tem muitos contadores bons que são dinâmicos, são para frente, são evoluídos, trabalham com tecnologia. Olha que isso pode facilitar o trabalho. Ele tem um papel muito mais consultivo e de suporte para o empreendedor. Mas ainda existe, e não é pouco, o que a gente chamava no passado dos guardas-livros. Guarda-livros? Esse termo eu não conhecia. Olha que eram interessante. chamados antigamente dos guarda-livros. É o que os que gostam só de papelada, né? Os caras que gostam de papel. Gente, até hoje existe isso. Existe. Contabilidade que quer receber o papel. Então assim, olhando, eu estou falando da profissão como um todo, né? Eu, particularmente, amo, acho que tem que ter zero papel. Eu trabalho com 2 telas, mando tecnologia, eu sou super fã de pagar por Pix, por não sei o quê, copia o código de barra, já paga, faz o protocolo online, o cliente baixa de onde ele puder baixar. Mas ainda, né, olhando para a profissão como um todo, para o mercado como um todo, isso é forte. O desafio é muito forte, essa questão da tecnologia. Tanto para o empreendedor, quanto para os colaboradores que trabalham nesse escritório. Porque, às vezes, o empreendedor quer,
mas os colaboradores têm dificuldade de entender isso. Então, a gente sente que, para o mercado contábil, ainda a tecnologia é um desafio. Entendi. E Interessante. você falou de empreendedores aí. Qual dica você daria para empreendedores e empresários em geral para ter uma gestão contábil mais eficiente? E adicional a essa pergunta, dicas também de como escolher o melhor contador para a sua empresa. O que você considera importante nesse sentido? Bom, escolher o melhor contador. Acho que tem que ser aquele cara que consegue responder às suas dúvidas para além da contabilidade. Acho que se você encontra um profissional que consegue responder às suas dúvidas para além daquele segmento, eu acho que esse cara é um bom contador para o empresário. Como eu falei no início, né? O contador é o profissional de gestão mais próximo do empresário. Então, se ele consegue ajudar a direcionar esse empreendedor para as coisas para além do negócio dele, né, da tributação, ele vai contribuir com o sucesso desse empreendedor. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas o que o contador pode me ajudar no meu negócio? O que tem a ver? Ele vai me gerar guia, pronto, acabou, ele vai falar como eu reduzir impostos. Ele pode te ajudar a modernizar o seu negócio, a te indicar a fazer controle efetivamente do seu fluxo de caixa, seu controle efetivo de estoque, a você melhorar os seus fornecedores. Dentro da contabilidade, né, como a contabilidade ele conta a história da empresa através dos números, ele consegue ver o seu tempo médio de recebimento, o seu nível de inadimplência, o seu tempo médio entre compra e pagamento, se você tem condição de negociar com o seu fornecedor. Então, assim, se você tem um contador que consegue te orientar, conversar com você para além da contabilidade burocrática, eu acho que esse é um bom contador que o empreendedor deveria ter ao lado dele. A outra pergunta, Liz, qual foi? Para ter uma gestão contábil eficaz. Uma dica para os empreendedores e empresários. Acho que para ter uma contabilidade eficaz, acho que, primeiro, né, não misture contas pessoais com as contas profissionais. Desafio principalmente nas pequenas empresas, das pequenas empresas. Então, primeira coisa, se você quer ter uma Tira o contabilidade, CPF. a empresa é sua, o dinheiro é seu, só que vocês são duas pessoas. Né? Você é a pessoa física, você é a pessoa jurídica. O eu presa. Né? Então, mas eu que faço sozinha, tudo bem. Mas aqui ela tem que ter a vida dela, as despesas dela, o compromisso dela, e você tem que ter o seu. Né? Então, primeira coisa, divide, abra a conta da empresa, abra a conta sua pessoal. Garante para você ter um prolabore. Né? Porque quando você tem um prolabore, você fala, olha, da minha receita, menos minhas despesas, e o seu prolabore é a sua despesa, sobra tanto da minha empresa. E aí eu vou descobrir se eu vou investir mais ou vou investir menos, ou se eu vou distribuir mais lucro ou menos lucro. A segunda coisa é, mande mensalmente a documentação para a contabilidade. E é tudo, né? Tudo. Tudo. Extrato, pegou contrato de aluguel, contratou algum terceiro, pegou financiamento, não sei, né? Você mesmo colocou dinheiro na sua empresa, conte tudo isso para o seu contador para que ele possa fazer o melhor registro possível dessa informação e você ter os dados do negócio. Para o empreendedor ter sucesso, eu sempre falo, não contrate parente. Essa foi boa. Foi direta, assim. A não ser que vocês tenham isso tudo muito bem resolvido, né? Porque o que é muito difícil. Que é difícil. Porque assim, é difícil contratar alguém que você não consegue mandar embora. E aí, às vezes, você está com uma pessoa ruim, gastando dinheiro, e você fala, mas agora eu não tenho dinheiro para contratar outra, essa pessoa está aqui e eu não posso mandar embora. Aí você fica rezando para a pessoa querer pedir as contas. Né? E aí é muito difícil para o empreendedor. Então, procure não contratar. Assim, a não ser que tenha uma relação muito bem definida nessa questão, né? O negócio é o negócio, a empresa é a empresa. E eu diria assim, converse com o seu contador. Você quer ter sucesso, converse com o seu contador. Né? Não tome decisões antes de consultar ele, porque isso ajuda muito. E como que você vê, Regina, hoje o futuro da contabilidade? Posso complementar? Pode. O futuro do papel da contabilidade, mas também, assim, se você vê que a questão fiscal e tributária do Brasil
vão surgir novas coisas? Você acha que a gente caminha para um cenário mais favorável ou desfavorável? Tem o famoso bloco K que está para ser implantado, que eu acho que vai ser mais uma coisa para vocês. Conta sobre esse bloco K aí, gente. O bloco K que é basicamente... Me corrija, tá, Regina? Porque não é a minha área de Não é meu atuação. forte, por favor, me Mas é explique. basicamente mais um controle do governo em cima do que há de estoque dentro da empresa, né? Enfim, o que você vê assim do olhar da contabilidade, mas do olhar também da contabilidade para o cliente nesse sentido, sabe? Sim. Em questão de trabalho, de futuras obrigações a mais. Acho que uma coisa que eu queria desmistificar, né? Eu acho que é importante trazer isso. O governo está com mais uma fiscalização, né? Se a gente olhar a história da contabilidade, tudo isso que está automatizando era algo que já deveria ser feito sempre. Então, assim, o bloco K, o que seria? É a gestão do estoque. Mas, no passado, os guardas-livros tinha o livro do estoque. Ou deveria ter. Nossa, gente, a era do livro do estoque. Entendeu? Meu Deus. Então, o governo agora faz a nota fiscal e exige a escrituração eletrônica. Sim, mas na época do papel, a gente também tinha que fazer a escrituração e aí era pior, gente. Pelo amor de Deus, era escrito na mão ou datilografado. Pensa que show de horror, né? Fazer aquilo. Eu não peguei essa época, mas eu tive uma chefe que falou que tinha um papel gelatina que você escrevia e já saía lá tantas folhas iguais. Meu Deus. Mas eu não peguei Tá essa igual época. aquele mimeógrafo. É tipo um mimeógrafo, assim. Aquelas, né? Comenta Com aqui cheiro embaixo de quem era da álcool. época do papel gelatina. Não, gente, Eu não cheguei a conhecer, mas... Eu não sou dessa época, viu, gente? Mas eu tive uma chefe que falou assim, na nossa época era papel gelatina. Eu falei, nossa, mas como que é um papel gelatina, né? Então, diz ela que escrevia e fazia mais cópias sobre aquilo. Então, assim, todas essas obrigações hoje, né? Do SPED contábil, SPED fiscal, o bloco K que vai entrar, a emissão de nota fiscal eletrônica, o e-social que entrou, a questão de não poder, né, tem que avisar as férias com antecedência, não pode admitir em cima da hora. Essas são todas regras que já existiam. Então, assim, as regras não foram inventadas. Mas vão eram sendo manuais. aprimoradas, né? Não, elas saindo eram um manuais. pouco do manual ali. Ela saiu do manual e vai para o eletrônico. E a partir que vai do eletrônico é mais fácil fiscalizar. Sim. E aí é a grande dor, né? Porque o empreendedor estava acostumado, olha, admitiu a menina hoje. Ela já começou. Né? Hoje mesmo já está lá. Falando de RH. Você Final chega do lá e mês, assusta, você gera o colaborador folha, está lá. Você gera a folha de pagamento, manda para a pessoa e o cara fala assim, faltou um olerite. Olerite de quem? De fulano, mas quem é essa pessoa? Quem é fulano? Às vezes ela chega começou dia pro 10. DP. Aí você fala, oi, como assim? Ela começou e fez exame admissional? Não, tinha que fazer? Tinha. Cadê os documentos dela? Nem pedi. Gente de Deus. Mas tinha que ser mandar a folha. Mas como que eu mando uma folha de alguém que eu nem sei que foi contratado? Então, assim, quando era manual, a gente registra com data retroativa, acerta a conta, o governo vai saber só se houver uma fiscalização e não era algo que acontecia todos os dias. O digital sem chance de burlar, Digital não tem sem como. chance. Regina, mas, eu não fiz, não dá para contratar agora? Dá. Só que eu deixo você escancarado, com letrinhas vermelhinhas lá piscando, que foi um registro fora de data. Gente, eu sinto até um alívio você falando isso, porque como o RH sempre leva a culpa, né? Então, assim, gente, gestores, né? Tá Porque o lavando sua gestor... alma. Eu tô lavando a minha alma aqui, gente. Porque, às vezes, o gestor acha, mas o RH que não quer trazer, e aí esquece de todas essas questões Sim. por trás também, né? Sim. Que pode dar uma multa gigantesca aí para a empresa. Sim. Né? Então, assim, o que está acontecendo é a digitalização dos processos. E, uma vez digitalizado, fica mais escancarado os erros operacionais, né? Eu entendo que, muitas vezes, o empreendedor precisa contratar toque de caixa, tem que ser rápido, não sei o quê. A gente fala, puta, mas pede pelo menos 2 dias para dar tempo da gente fazer esses papéis correndo, entendeu? Porque, senão, gera problema. Mas já passou, o que dá para fazer? Bom, gente, você quer que faz retroativo? Vamos fazer, mas fique ciente risco, né? que está no risco. Né? Porém, é melhor fazer do que também não fazer. Sim, né? com certeza. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, olhando para tudo isso, acho que para o contador vem os grandes desafios de não entregar o cliente. Acho que esse é o nosso desafio. Porque, da mesma forma, né, eu trabalho para o cliente, eu não trabalho para o governo.
Eu estou aqui para defender o meu cliente. Eu entrego as informações para o governo, mas eu estou aqui para defender o meu cliente. E aí, Mas isso não gera um risco para a contabilidade? Então, isso que eu estou assim. Então, qual que é o grande problema? Quando ele emite uma nota fiscal errada, ou quando ele não controla o estoque, eu sou obrigada a denunciar ele, porque eu não tenho o que informar. Entendeu? E Nossa, aí, que papel difícil. É um papel difícil. Você Super fala, difícil. gente, eu estou aqui defendendo esse cara, mas agora ele não tem isso. Tipo, e agora? Como que eu faço? Né? Então, a gente sempre pede para o cliente, olha, faz uma contagem mínima. Né? Se depois estourar, a gente verifica se estourou muito, a gente faz uma retificação. Mas assim, isso não é o melhor dos cenários. Né? Não é o melhor do cenário. Principalmente porque eu estou aqui para defender o meu cliente. E uma coisa que é importante, estoque bem organizado, dependendo do que ele trabalha, tem até abatimento disso como despesa, ou recuperação de crédito. Então, assim, é tudo muito burocrático? Sim, é tudo muito burocrático. Mas tem benefícios atrás disso também. É que a gente, como um todo, e o empreendedor está até certo de pensar assim, cara, eu quero vender, eu quero fazer meu dinheiro aqui, eu não quero saber de estoque, eu não quero saber de controle, eu quero ir para frente, né? Eu quero atender o cliente. E ele está certíssimo. E ele está simplesmente certo, assim, eu não acho que ele está errado. Mas aí, então, ele tem que pôr pessoas para cuidar disso. Dessa parte que não é o métier dele no negócio. Mas ele só precisa entender, olha, isso eu preciso olhar. Eu não quero olhar porque eu quero cuidar do negócio, quero vender, quero fazer acontecer. Ok, contrata alguém para cuidar. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Porque depois o contador fica ali com abacaxi. Porque se eu entrego tudo zerado, eu gero um problema para o cliente tremendo. Mentir eu não posso, porque eu me torno corresponsável. Então, aí você fica, gente, e agora, né? O que a gente faz? E aí, às vezes, fala para o cliente, vai lá e conta o seu estoque. Né? Então, se a gente olhar para a mudança, né, disso, o que eu vejo, tecnologia. O mundo está caminhando para a tecnologia. E o empreendedor precisa entender que ele também tem que investir em tecnologia no negócio dele. E a tecnologia não é só da parte comercial, mas também da retaguarda. Eu quero pegar um gancho aí. Não, eu também, aquelas. Nós estamos até brigando, né? Eu acredito, Regina, que nós não estamos caminhando para a tecnologia, não. Nós já estamos nela. Então, assim, está tudo tão rápido que, às vezes, você não consegue nem acompanhar. É tudo tão novo, né? É tanta coisa para a gente poder adaptar. Então, mais ainda importante o seu papel enquanto contadora, né? Sim. Deixa eu pegar meu gancho agora. Não, é porque tecnologia, amo tecnologia, né? E aí eu queria te perguntar, assim, existe um meio que facilita tanto a operação do cliente quanto a sua operação enquanto contabilidade? Algum sistema, sei lá, um meio que você considera que seja seu queridinho, sei lá, algo do tipo? Existe vários sistemas no mercado. A ideia é que cada vez mais esses sistemas conversem entre si dentro da operação da empresa, como também conversem com o contador. E a gente fala, né, nem para facilitar o trabalho do contador, mas para dar mais tempo para ele realmente ajudar o empresário a ter sucesso. Né? Ao tempo de eu ficar lá, digita, algo que do administrativo já digitou, por que não pegar essa informação, já jogar para cá, compila tudo num lugar só, eu consigo, como tecnicamente falando, analisar aquilo e passar alguns dados mais assertivos para o meu cliente. E existem sistemas de todos os tamanhos e valores, né? Então, assim, o que o empreendedor tem que olhar? Eu preciso de um sistema. Ele tem que colocar isso na cabeça dele. Eu preciso... Então, você acha que precisa de um sistema? Precisa. Ou a gente ainda consegue fazer, sei lá, na planilha do Excel? Independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. Eu diria que o único que talvez não precisaria de sistema é o MEI, no primeiro momento. Entendi. Esse não precisaria. Você está alugando várias caixinhas aqui na minha cabeça, né? Porque a gente fica assim, meu Deus, nunca parei para pensar nisso, naquilo outro. A gente só quer ir. Só quer ir. Eu me vi muito aí nessa fala, só quer ir fazendo. O que você trouxe que não é errado, mas vou sair daqui com a cabeça a mil, tá? Não é errado, porque no final das contas a gente precisa pagar a conta, né? No final das contas a gente precisa pagar a conta. Mas é necessário se ele quer realmente se desenvolver e crescer. Então, você acha que o único que eu não diria assim, no primeiro momento, não gaste com tecnologia, é o MEI. Porque ele está começando ali a operação dele, está começando a desenvolver o negócio.
começou a faturar 20, começou a faturar 30, cara, já pensa. Nem que seja um sisteminha baratinho, pequenininho, já pensa para você começar a trabalhar essa cultura de controle de caixa e de gestão. Agora, porque eu já estou faturando 100 mil, 200 mil, ou que seja 60 mil por mês, você já tem que ter, no mínimo, né? E, assim, no mercado tem vários sistemas, mas eu, particularmente, tem 2 que eu gosto, né? Se você é só de serviço, e é um serviço muito... prestação de serviço, que não tem muita gestão de estoque, e seja algo mais tranquilo, eu gosto muito do Nibo. Nibo. Eu acho ele incrível, fantástico, eu sou apaixonada pelo Nibo. Nem ganho para fazer comercial, né? Já tá fazendo. Paga nós. Patrocina aqui o Prosa. Eu vou chamar, galera, o Postarec, o Gabiru, por favor, vamos remunerar e garantir aqui Alô, o Prosa. São Paulo! Mas eu gosto muito do Nibo para empresas de serviços que não tem a questão de gestão de estoque, dá muito controle, né? Agora, eu tenho um negócio de estoque, eu tenho fabricação, eu tenho não sei o quê, eu gosto do Omie, né? Falou a língua da Lisier. Aí, ó, agora eu vou falar. Lisier. Agora eu vou falar. O Lombardo, por favor. Inclusive, aqui, ó, a sua funcionária do mês está aqui, ó, prontinha para fazer muitas migrações de dados. Então, assim, puxa, o cara é uma indústria, o cara ele é um comércio, ele vende e-commerce. Eu acho que eu vejo que o Omie, ele atende bem nisso, ele consegue controlar estoque, ele consegue controlar a produção, ele consegue fazer o financeiro, ele é um sistema muito bem amarrado, né? Para sair do estoque tem que falar isso, tem que falar com o ciclano, tem que aprovar, para comprar tem que fazer pedido de compra. Então, isso traz uma boa segurança para o empreendedor sobre a gestão do negócio dele. É claro que, gente, nenhum sistema, seja a Nibo, seja o Omie, nada vai funcionar se a gente não alimentar o sistema e não parametrizar ele, né? Exatamente. Mas eles são mais seguros, eles trazem uma auditoria, né? O Nibo, se você deletar uma informação, dá para saber quem deletou, que hora deletou, né? Qual foi o usuário que deletou, assim como o Omie. Então, assim, minha empresa é de serviço, eu preciso fazer orçamento, eu preciso controlar estoque, eu preciso fazer nota de débito, porque eu pago coisas do meu cliente, preciso pedir reembolso. Em relação ao custo-benefício e qualidade da ferramenta, eu indico o Nibo. Puxa, minha operação é mais complexa, eu tenho parceiro, eu tenho não sei o quê, eu tenho estoque, eu tenho produção, eu tenho várias unidades. Vai para o Omie. Assim, essa é a minha indicação. E aí tem os Big Four, né? Que eu acho que eu sou suspeita para falar do Omie, né? Porque a gente sabe que tem outros sistemas no mercado muito mais robustos. Mas o Omie, ele vem para suprir uma lacuna de mercado e ele vem com posicionamento de ser acessível a toda e qualquer pessoa. E é o que a gente fala, né? Fazer o básico, feijão com arroz. Fazer o básico no sentido de começa a gerenciar o seu negócio. Peraí, você sabe exatamente o que você está comprando? O que está entrando? O que está saindo? Vamos emitir nota? Vamos ter um financeiro organizado, contas a pagar e um receber? E o que é fantástico para vocês, contadores, Sim. que é o painel do contador. Então, isso ali, eu considero que o painel do contador é uma grande sacada do Omie, inclusive para ajudar na escalabilidade da contabilidade. Sim. Porque ele meio que já entrega as informações todas prontas se o usuário estiver fazendo tudo corretamente, né? Então, realmente, sou fã do Omie, né? Eu acho que ele é uma boa sacada aí para todo mundo, financeiro muito organizado, enfim. Mas sabe saindo desse assunto de sistema, eu queria fazer um comentário. Quero ver se vocês concordam comigo. A gente falou aqui que para abrir empresa é muito fácil, né? Você pega o celular, entra ali, no aplicativo, abre, sai MEI. Exatamente, né? abre o MEI. Mas olha como que é interessante, né? Quando um médico, ele não pode simplesmente, Lizia, eu não posso sair daqui e falar, vou ali operar a Regina, vou abrir a Regina de ponta a ponta, vou, sei lá, fazer uma operação nela. Eu não tenho direito de fazer isso, mas como é muito fácil abrir uma empresa, acho que as pessoas, né, os empresários, os empreendedores, eles não se ligam que precisam de uma organização e que precisam de um profissional atrelado à empresa dele, que, nesse caso, o que a gente está conversando aqui, é a contabilidade. Porque, do mesmo jeito que o médico tem que estudar e ele tem que saber o que ele está fazendo,
A contabilidade é quem fala para o cliente o que está certo, qual é o caminho, o que ele precisa fazer, o que ele não pode. E num país onde a gente tem aproveitamento de ST, Impostos. CMS, É. aproveitamento de CMS, as tributações para emissão de nota, o que você falou que num estado é uma alíquota, no outro é outra alíquota, bloco K e tem vai, compensação de PIS e vai. COFINS, tem atividade que você é obrigado a reter na fonte, tem atividades que não precisa reter E o na empreendedor fonte, tem enfim. esse conhecimento? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Você abre uma empresa muito fácil. Eu posso sair daqui. Qualquer pessoa aqui, né? Fala, abre uma empresa aí. Ah, beleza, vou abrir. Assim, né, é que existe uma coisa que as pessoas sempre gostam de ganhar vantagem em cima da... Né? E aí não conseguem entender os propósitos de alguns programas. Se a gente olhar para o MEI, e não é uma questão de defender governo, mas uma questão de entender o objetivo do MEI. Né? O MEI, para quem que ele foi pensado? Para aquelas pessoas que não contribuíam com o INSS e que uma hora iam ficar doentes e iriam precisar. A grande verdade Maravilha é você essa. falar sobre isso. Porque você vê o valor que você paga no MEI, é praticamente o valor do seu INSS. Sim. Porque vai lá um real para não sei aonde, 5 para não sei aonde, o restante tudo vai para a Previdência. Então, a MEI ela foi feita para quem? Aquele senhor que tem um churrasquinho, para o cara que vende cachorro-quente, para manicure, para uma pessoa que trabalha prestando serviços de limpeza na casa das pessoas, para o cara dono de um bar pequenininho. Ele não foi feito para o mercado. Ele não foi feito para um palestrante. Ele foi feito para aquelas pessoas que estão ali estão no mercado de trabalho, né? Mas muito na informalidade. E aí, esses pequenos negócios, por isso que eu falo assim, ele não precisaria efetivamente de ter um contador e ele não precisaria efetivamente ter grandes preocupações, porque ele não tem funcionário, ele fatura até R$6.000, então, assim, ok, né? Essas pessoas ali que, se acontecer qualquer acidente com essa pessoa, pelo menos ela tem um salário mínimo para se resguardar em caso de afastamento. Porém, aí as pessoas começam a ser criativas. Aí vem, né, a criatividade, jeito que é o brasileiro máximo. de ser. Eu faturo 30 mil, mas vou abrir um MEI aqui, vou pagar só R$80 de imposto, R$60. Já era. Só não emite nota, só não sei o quê, toca a vida. Permite contratar até um funcionário? A gente contrata, registra, os outros ficam na informalidade. E aí começa a viver daquilo, Aí, quando o cara tem que começar a pagar, fala, vou perder dinheiro. Não. Então, melhor abre o MEI no nome da esposa. Aí tem 2 MEI. Aí ele começa a controlar. Aí o que passa nessa maquininha, o que passa nessa maquininha. Aí vai estourar novamente. Abre no nome da minha irmã. E aí ele tem uma empresa que já está faturando, em média, de 60 mil por mês, só que ele está com vários CNPJs 6 meses ali, 6 CNPJs sendo administrado. É uma pena, porque aquilo que foi criado com um objetivo benefício, né? Social e de inclusão das pessoas que estão na informalidade, começa a gerar criatividades para empreendedores que não querem pagar impostos. E tem um outro ponto também, Rê, que eu comentei sobre isso no Instagram, não sei se vocês viram. Acho que foi semana passada. Eles usam o termo pejorização, alguma coisa assim. Pejotização. Isso. Que é as empresas se beneficiando também desse programa social, vou chamar assim, né? Que aí não contrata mais CLT, coloca todo mundo para dentro como PJ para poder economizar imposto também, né? Sim. Então, mais um ponto negativo, então, a crescente aí das criações de MEI, né, das aberturas de MEI, e essa brecha no sistema, né? E aí é a criatividade, né? O ser humano tem as suas criatividades, elas vão se aproveitando disso porque vão ganhando lá os seus benefícios sobre essa temática. Por um outro lado, você também vê pessoas, né, que aí... o que se tinha visão, né? O Brasil evoluiu muito a cabeça das pessoas por um determinado tempo, depois eles começam a regredir, enfim, né? A gente tem uma
dificuldade de desenvolvimento do país. Acho que quando o país começa a agir para um processo de desenvolvimento que demora, né? Acho que uma política pública que eu implanto hoje, ela vai surtir efeito depois de 10, 15 anos. Isso se os próximos governos forem trazendo manutenção naquela política pública, porque também se não trouxer, ela volta para o estaca zero. Mas as pessoas não enxergam que elas são empreendedoras. Mesmo uma empresa do Simples Nacional, né? Vamos esquecer as MEIs. Eu vou lá, abro minha empresa do Simples Nacional, eu presto serviço para 5, 6 empresas, eu faturo R$20 mil, não sei o quê. Ela não enxerga que ela é empreendedora. Ela continua com a visão que eu sou trabalhador prestando serviço para 5 pessoas. Aí você fala assim, Regina, mas tudo bem, mas ela é uma trabalhadora prestando serviço para 5 pessoas. Sim, ela é. Mas ela tem uma empresa, ela é empresária. A pessoa precisa entender que ela é empresária. Então, quem que as pessoas enxergam quem é empresário? O dono do Pão de Açúcar, o dono do Carrefour, olhar, né? entendeu? O dono do banco, as grandes magazines, a Riachuelo, a C&A. Isso é empresa. Não, meu negócio é um negocinho que eu tenho. Não, você é uma empresa. E essa visão de eu ser empresa é que traz, ao meu ver, né, a dificuldade de entender o papel do contador, a dificuldade de investir em sistema, a dificuldade de compreender as legislações, porque a cabeça da pessoa ainda ela não pensa como negócio. Ela pensa, eu abri um CNPJ para pagar menos imposto, porque eu sou... não arrumei meu trabalho, então eu estou vendendo aqui algumas coisinhas e arrumei 2 pessoas para me ajudar, né? E é uma mudança de cultura, né? Então a gente precisa entender que precisa ter uma mudança de cultura das pessoas. Sim, muito rica aí a sua contribuição, Rê. A gente está partindo aqui para o finalzinho. Queria que você falasse como que as pessoas te encontram, onde está a sua empresa, como contratar a Regina, os serviços da Regina, e deixasse aí uma mensagem final para a gente. Então, tá bom, vamos lá. Me encontrar pode ser através do Instagram, né, ou outras redes sociais. O meu Oxa, olha o nome que eu fui estragando. Estragando, é tipo... O meu Instagram é Capital Social _co, ou o meu direto, que é Regina Sou. Né? Bacana. Eu sou a Regina. Regina Sou. Regina Sou. Liz. Desculpa. E para contratar meu serviço é conversando comigo, eu tenho o maior prazer. Assim, acho que a Capital Social ela nasceu para ser uma contabilidade leve, né? Esse é o nosso grande objetivo. Facilitar a vida do empreendedor, estar junto. Assim, eu amo negócio, então é uma contabilidade para estar mais colada com o empreendedor. Assim. Então, me procure ou acesse nosso site, né, que é capitalsocial.cnt.br. Show! É isso, importada diretamente de São Paulo. Bom, então é isso. Fazendo o nosso merchan também, né? Claro. Sempre. Quer começar dessa vez? Precisa ter nosso merchan, né? Tudo reunido em uma mesa só. Aqui eu falo que pessoas, processos e tecnologia. Precisou contratar nossos serviços? Clica aqui no link abaixo. É isso. E você que gosta do nosso conteúdo aqui no Prosa, não deixe de compartilhar, curtir, comentar o que você está achando dos episódios e dos nossos convidados. Da gente também. Pede aí o que você quer ver, os assuntos que você quer ver, as pessoas que você quer ver por aqui. E a gente se encontra na segunda-feira que vem, aqui neste mesmo bate-canal. Não é isso? Tchau, tchau. Um beijo, Tchau. tchauzinho. Obrigada, meninas.